olha só, e o personagem do dia, né, acabou sendo o José Dirceu, porque além de ter as penas dele, uma das condenações, né, reduzida pelo STJ, não pelo STF, o que importa, a gente vai ver por quê depois no comentário, é, ele também foi homenageado pelo Lula no aniversário de 43 anos do PT. Vamos começar falando do Dirceu. Olha ali, ele está ali na foto, abraçando todo mundo. Wilson, não é segredo que o Dirceu nunca sumiu, nunca foi de verdade para o exílio, vamos dizer assim, né? Ele continua operando ali no PT durante as eleições. Foi possível captar alguns movimentos dele com empresários, com políticos, né? Então, não é um cara que foi banido do partido. Só que a atuação dele virou absolutamente low profile. Ele opera abaixo da linha do radar. Faz de tudo para que não sejam detectadas as ações dele. Mas foi uma mudança e tanto, né? Essa homenagem pública que o Lula fez ao Dirceu no aniversário do PT. Será que isso significa que teremos uma volta do ex-homem todo-poderoso, aquele que chegou a ser cogitado, inclusive, lá no começo dos anos 2000, como o mais provável sucessor do Lula numa próxima eleição, né? Será que ele vai voltar, Wilson? Olha, Grebe, é difícil dizer nesse momento, tá? Se ele vai voltar oficialmente ou não, tá? O Disseu, né, ele fez uma consultoria ao PT durante a campanha do ano passado de forma ali, enfim, uma consultoria de caráter informal, né? Então ele foi o consultor político, né, da campanha do Lula, né? Foi ouvido em algumas ocasiões, outras ele foi ignorado, mas assim, o fato é que é um personagem que não deixou o PT, né? Enfim, ele não tem uma relação ali, né? De gratidão do Lula para com o Dirceu, né? Então ele é um personagem que vai ficar ali ainda quase como um fantasma. Não ter carreira política, Grebe, eu acho sinceramente pouco provável, tá? Porque até porque o Dirceu já tem idade, né? Ele já não tem mais aquele pique de garoto. E pro Dirceu faz mais sentido ele ficar ali nas sombras, né? Do que voltar aí aos holofotes, entendeu? Sei lá, como ministro, assessor, porque ele sabe que ele vai levar porrada, entendeu? Assim que ele, se tiver uma canetada, principalmente do governo Lula, em apoio ao Dirceu, ele vai levar porrada, o governo Lula vai ser Massacrado. metralhado. E assim, e nesse momento, pelo menos o governo Lula tá tentando passar a imagem de honesto, né? Como diz aquele ditado, né? Não basta a mulher de César ser honesta, né? Ela tem que parecer honesta, né? Pelo menos nesse momento o PT tenta passar essa imagem, né? Mas é isso, acho que o Dirceu vai ficar ali perambulando, mas cargo que é bom, pelo menos nesse primeiro momento, não. Talvez no futuro, quando a poeira assentar bem, enfim, se o Lula conseguir recuperar a popularidade de outrora, mas acho que no curto prazo não, Grebe. Estrago sem volta, né? Na imagem do Dirceu. Virou radioativo, né? Agora, É, Du, Eu posso, ele, o Genuíno, enfim, o João Paulo Cunha, todo mundo que foi condenado no mensalão, né? Então não tem jeito, né? eu posso fazer a diga, Du. minha aposta? Eu aposto que ele vai ganhar um carguinho. Não Sério? vai, não vai ser um carguinho, não vai ser um cargo de muito destaque, mas vão arrumar uma coisa para ele. Digo isso porque o PT sempre recompensa a lealdade e o Dirceu sempre foi leal. Diferente, por exemplo, do Palocci, né, que fez uma delação e arrumou problema para os outros e teve um processo de desfiliação iniciado, no final ele mesmo acabou saindo. O Dirceu não, sempre foi leal, sempre apoiou o Lula, disse que o mensalão foi uma coisa que nunca existiu. Então, o PT funciona assim: as pessoas podem ter cometido crimes
ou podem ter sido péssimos governantes, como foi o caso da Dilma Rousseff, mas se eles foram leais, eles vão ser recompensados. A Dilma, aliás, eu achava que, né, não ia ganhar, mas ganhou. Vai para a presidência do Banco dos BRICS, lá em Pequim. Lá longe não vai causar tanto problema, os militares não vão ficar tão chateados com ela, mas alguma coisa ela ganhou e eu acho que o Dirceu vai ganhar também. Olha, não esqueça que a China tem bombas nucleares, hein? Vai saber, né? Com a Dilma por perto, vai que, né? Eles resolvem arranjar uma guerra entre Brasil e China. Pode ser devastador. Agora, teve também a história da redução da pena do Dirceu, que é importante a gente olhar, porque é mais um daqueles episódios em que a justiça brasileira fica batendo cabeça com ela mesma, né? STJ reduz pela metade pena de Zé Dirceu e seu irmão na Lava Jato. Por quê? Vamos ver. Sobe um pouquinho. O Superior Tribunal de Justiça, não foi o STF, acolheu nesta terça-feira um recurso movido por José Dirceu e seu irmão Luiz Eduardo de Oliveira e Silva. Né? Diminuíram uma das penas do petista na Operação Lava Jato de 8 anos e 10 meses, regime fechado, portanto, para... me perdi aqui... para 4 anos e 8 meses, portanto, regime semiaberto. E a condenação agora é apenas por corrupção passiva, excluindo o crime de lavagem de dinheiro. E aí que vem a coisa interessante, né? Os ministros acolheram, por maioria de votos, os argumentos da defesa para que os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro não ocorrem em separado, sendo o segundo um desdobramento do primeiro. Daí, os ministros seguiram o voto do Otávio de Noronha, né, que tem uma tese sobre isso, e daí eles lembraram do julgamento da ação penal sobre o mensalão do Supremo Tribunal Federal. Recebimento de propina constitui o marco consumativo do delito de corrupção passiva. Ou seja, as duas coisas se misturam. Né? O Supremo Tribunal Federal, de fato, estabeleceu essa tese no julgamento do mensalão. Lavagem é uma complementação da corrupção passiva. Você não separa a lavagem e transforma a lavagem num crime autônomo, independente, quando os casos analisados são desse tipo, né? Que teve um ato anterior de corrupção. Mas, recentemente, o tribunal, quer dizer, nem tão recentemente assim, eu acho que foi lá por 2019, num julgamento sobre Eduardo Cunha, inverteu essa lógica. Não concedeu um habeas corpus ao Eduardo Cunha, dizendo justamente o contrário, que lavagem e corrupção são crimes autônomos, um não esgota nem absorve o outro, né? Então, é mais uma daquelas situações em que, primeiro, a competência penal do Supremo Tribunal Federal põe o próprio Supremo Tribunal Federal em enrascada. Né? E, em segundo lugar, mostra a bateção de cabeça na corte, né? Que vive mudando seus entendimentos. Mudou o entendimento sobre a segunda instância, mudou, num caso pontual, esse do Eduardo Cunha, o entendimento sobre lavagem e corrupção. Então, é desesperador, né? É desesperador, porque toca numa questão que se tornou muito delicada para a sociedade brasileira nos últimos 10 anos, que é a punição daqueles que sempre se julgaram além do alcance da lei, né? Então, os tribunais não conseguem fechar um entendimento a respeito disso. E continuam criando confusão e indignação, o que é pior para a reputação delas mesmas, né, cortes superiores. Então é isso. Essa insegurança jurídica que a gente não tem, enfim, a gente não sabe, né, mas como é que a corte vai julgar alguma coisa, isso
realmente deixa os promotores, advogados, super perdidos. Eu sou um leigo no assunto, mas essa condenação, o que fica dessa decisão aí é que o Dirceu e o irmão deles foram condenados, então, por corrupção passiva. Como eles não foram condenados por lavagem de dinheiro, então é como se eles estivessem numa situação normal, então eles receberam dinheiro de origem ilegal, registraram isso de outra maneira, então você tem a lavagem de dinheiro e a corrupção passiva, porque ele recebeu isso, né, de um corruptor, né? Nesse caso, fica capenga porque ele foi condenado por corrupção passiva, mas ele teria recebido dinheiro, então, de origem legal? Eu tenho a impressão que ele recebeu o dinheiro fora do Brasil. Ou seja, o recebimento da propina veio junto com a tática para esconder o recebimento, né? Seria alguma coisa parecida com... É isso. Tá. Né? As duas coisas... A tese é que as duas coisas acabam sendo uma só. Como você recebeu uma conta escondida, né? Tá. A corrupção e a lavagem meio que se acontecem ao mesmo tempo, né? O dinheiro já veio lavado do exterior, ele não precisou lavar aqui. Exatamente. A ocultação já estava colada à corrupção, né? Não é uma... Veja, a questão não é fazer sentido ou não a tese. A tese, para mim, até faz sentido. Eu até concordo. Numa circunstância como essa, em que não há separação temporal entre as duas coisas, né? O dinheiro caiu lá fora sem ninguém saber, né? E, ao mesmo tempo, é dinheiro de corrupção, tá bom, faz sentido. O problema são as mudanças. É uma jurisprudência que nunca se assenta, nunca descansa, que está sempre sujeita a uma reinterpretação. E não é uma reinterpretação depois de 50 anos, como aconteceu, sei lá, com o caso do aborto nos Estados Unidos. É uma reinterpretação que acontece a cada 3 anos, a cada 5 anos. Daí não há reputação e não há segurança que sobreviva, né? Bom, falando ainda de Lava Jato, né? Olha aqui, ó. Lewandowski suspende processo da Lava Jato sobre doações ao Instituto Lula. Vamos ver. Lewandowski suspende, estará lá. Subindo, subindo, subindo. A ação envolve supostas doações regulares de 4 milhões que teriam sido feitas pela Odebrecht ao Instituto Lula entre dezembro de 2013 e março de 2014. Lewandowski analisou um pedido feito pela defesa Okamoto, Paulo Okamoto, né? Foi presidente do Instituto Lula, que argumentou que o Supremo reconheceu que parte das provas usadas pela Lava Jato na acusação era irregular, assim como o acordo de leniência da Odebrecht, que teria sido negociado sem seguir critérios legais para o Lula, né? Então é isso. O senhor ministro Lewandowski continua a sua saga, como dizia o Zé Simão, né? Sua saga mesopotâmica, ou era amazônica, não sei, era uma dessas duas coisas grandes, assim, né? Para impedir que qualquer coisa toque o Lula. Não analisando o mérito dos casos, mas invalidando provas por questões processuais, né? E já tem gente no Supremo, como o ex-ministro... Oi, Wilson, me ajuda. O ex-marido da Gleisi Hoffmann, o Paulo... Me fugiu o sobrenome dele. Ex-ministro da Comunicações. Isso, exato. O Paulo Bernardo. Paulo Bernardo já está lá. No Supremo. Momento coach, viu? Momento coach. Se você quer lembrar alguma coisa, lembre de alguma coisa que associe tua memória, dá aquela resgatada e vai. Tática de velho. Então, ele já está lá no Supremo querendo que a mesma tese que valeu para o Lula valha para ele também. O Lewandowski está aí às vésperas de sair, vamos ver se o grande legado dele vai ser consolidar, fazer valer essa ideia lá no Supremo de que tudo que se fez na Lava Jato
pelo tudo que foi feito na Lava Jato, inclusive a leniência da Odebrecht, da onde vem uma parte gigantesca das provas contra todo mundo, não valeu nada, né? E essa leniência da Odebrecht, bom, enfim, quando a STF criticou essas provas tal, vários aí condenados já viram isso como uma oportunidade para anular algumas condenações, né? E estão conseguindo. Agora, lembrando que essa leniência ela foi aceita lá pelos Estados Unidos, né? Então, esse acordo, teve um acordo que foi feito. Então, é meio estranho que o Brasil meio que tá dissolvendo essa coisa toda, né? Anulando, mas nos Estados Unidos tudo continua de pé, né? Uma coisa meio estranha. E não vamos lembrar também o Lewandowski, ele mostra que sempre mostrou, né? Que ele sempre teve um lado aí, apesar de ser um ministro da STF, que deveria ser neutro e julgar tudo, ele estava com o MST, faz o quê? 2 dias, né? Foi lá, plantou árvore. Então, ele realmente tem essa inclinação forte pela esquerda, a ponto de um ministro do STF aparecer num evento do MST, e tudo que ele faz realmente acaba sendo visto com muita desconfiança, né? Ele aparentemente já ligou o botão "tô nem aí", né? Vai se É. aposentar? Então vamos pro abraço, vamos lá no MST, plantar uma árvore, comer um churrasco, sei lá. E a culminação disso daí vai ser se ele arrumar um cargo de ministério no governo do Lula, né? Aí realmente é ligar o botão do foda-se. Que cargo você Ih, daria rapaz, para que isso? Olha o Lewandowski? palavrão, rapaz. Que isso, rapaz? Botão do F. Nossa, agora que eu me dei conta, Duda, eu tô tão acostumado com a palavra que ela passou batida por mim. Qual é o cargo que você daria para o Lewandowski, Duda? Eu nenhum. Aqui no antagonista, jamais, né?